Fala galerinha, Saki aqui, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um vídeo mostrando pra vocês e contando pra vocês um pouco de quem é, né? E mostrando pra vocês quem é o mandamento da piedade de Nanatsu no Taizai. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Vamos lá. Mas quem é o mandamento da piedade? Quem assistiu Nanatsu no Taizai sabe que o protagonista é nada mais nada menos que o Meliodas. E no decorrer da história, a história vai passando, o anime vai rodando, e nós conhecemos os Eltris. E quem é ele? Ele nada mais nada é do que o filho do Rei Demônio, o filho mais novo do Rei Demônio, líder dos 10 mandamentos, né? Sendo ali o mandamento da piedade, sendo um demônio de elite ali dentro dos clãs demônio. E como eu disse, ele é filho do rei demônio, o filho mais novo e também irmão mais novo do Meliodas. Sim, o protagonista da série é irmão dele, porque o protagonista da série também é filho do rei demônio, tá bom? E o Zeldris, gente, pra quem não sabe, ele é uma pessoa extremamente parecida com o Meliodas. Você olha pra cara dele e você vê que ele é parecido fisicamente, estruturalmente. O que diferencia os dois ali é que o cabelo do Zeldris, né, ele é preto, enquanto o do Meliodas ele é loiro. A vestimenta, é claro, ele dá uma mudada. E também a marca demoníaca dele, que no Meliodas é vista do lado direito do seu olho, enquanto nos Eldris é do lado esquerdo. Os Eldris, ele possui ali uma personalidade bem calma, ele dificilmente está irritado, ele também consegue ali trabalhar muito bem, ele tem uma boa postura ali, liderando os 10 mandamentos, né? Ele é uma pessoa muito inteligente em batalhas também, né? E claro, por ser um membro ali do clã dos demônios, né? Ele mostrou ser muito orgulhoso com as suas habilidades. E, é claro, antigamente o Meliodas, ele era o líder do clã dos 10 mandamentos, só que depois ele saiu, então os Eldris tomou o seu lugar. Zeldris, por ser o irmão mais novo de Meliodas, obviamente foi treinado ali por ele, quando ali na sua juventude, né, até ele conseguir poder lutar sozinho e fazer as suas coisas sozinhos ali, como um membro dos 10 mandamentos e membro ali diretamente do líder ali, né, do clã dos demônios. Vice-líder, no caso, né, porque ele era abaixo do seu pai. Os Eldris, eles sempre idolatram muito Meliodas, que naquela época ele era o líder dos 10 mandamentos, ele era até considerado o próximo rei demônio. Apesar dos Eldris querer essa posição, ele não odiava o seu irmão e os dois tinham ali uma ótima relação entre eles, é uma boa relação. Em algum momento, que não foi muito bem explicado, os Eldris, ele se apaixonou pela vampira Gelda, ou Gelda, como alguns querem falar. Porém, durante a Guerra Santa, os Eldris ele foi encarregado de executar o clã dos demônios, então ele tinha que ir lá executar. Porém, por amor, né, da sua amada ali, da sua amada Gelda, Gelda, como vocês quiserem chamar, ele não fez. Em vez de fazer isso, ele somente selou os vampiros para não ter que matar a sua amada, né? E ali, antes da Guerra Santa acabar, ele em um momento teve as suas memórias alteradas, fazendo com que ele achasse com que o Estarossa fosse o seu irmão mais velho. E eles começaram ali a ter uma relação muito boa, até mesmo fazendo dupla, né? Fazendo ali um par nos 10 mandamentos. Antes de acabar a Guerra Santa, os Eldris até enfrentou mesmo ali o seu irmão Meliodas. E também os Eldris mesmo falou que provavelmente conheceu e lutou contra a Elizabeth de 3.000 anos atrás na Guerra Santa. E eu sei que eu tô falando pra vocês aqui da Guerra Santa e não expliquei pra vocês bem o que que é, mas agora eu vou explicar. A Guerra Santa ocorreu há mais de 3.000 anos. Durante, né, mais de 3.000 anos atrás, o clã demônio e o clã das deusas, eles viviam lutando, eles sempre lutavam. Só que por eles serem extremamente poderosos, ainda por mais que eles lutassem, sempre tinha um equilíbrio entre o mundo e nada acontecia. E nessa época existiam alguns clãs, que eram o clã demônio, o clã das deusas, o clã dos os humanos, né, claro, o clã dos gigantes e o clã das fadas. Estão totalizando 4 clãs mais os humanos. Bom, porém, algo aconteceu. O que que aconteceu? Eles sempre lutavam, 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 mas o poder era igual.
Só que em um momento, o Meliodas, ele acabou se apaixonando pela deusa Elizabeth, que é o que a gente vê ali acontecendo no anime. Então, o que que ele fez? Ele não querendo que a sua amada ficasse ali no meio daquela confusão entre os clãs que sempre brigavam, ele sequestrou ali, né? Pegou a Elizabeth, fugiu com ela e abandonou o seu clã, o clã de demônios. Ele não só abandonou o clã de demônios, como ele até matou 2 dos 10 mandamentos, né? E fugiu ali com a Elizabeth. Então, aproveitando nesse momento de fraqueza ali do clã demônio, que teve essa abertura, o clã das deusas se juntou com os humanos, se juntou com os gigantes, se juntou com as fadas para atacar os demônios. E é ali que se iniciou a Guerra Santa. A maior parte da guerra é totalmente desconhecida, não foi revelado, mas a gente sabe que milhares de pessoas ali morreu, né? E perto ali do fim da guerra, os pais, né, tanto do Meliodas como da Elizabeth, estavam cansados da traição de seus filhos, então eles castigaram os seus filhos, entendeu? Eles deram um castigo para eles. O castigo do Meliodas é que faria com que ele parasse de envelhecer e o trouxesse de volta à vida e devorasse suas emoções toda vez que ele morresse. Enquanto a Suprema Divindade, mãe da Elizabeth, amaldiçoou a Elizabeth, fazendo com que ela reencarnasse como humana e toda vez que ela se lembrasse da sua vida passada, de tudo que aconteceu, ela morreria na frente do Meliodas, né? Morreria em 3 dias, provavelmente ali na frente do Meliodas, ou não, mas independente, ela morreria em 3 dias. Então, esse é o resumo ali do que foi a Guerra Santa. Então, depois dali do arco da Guerra Santa, nós temos o arco das memórias da Guerra Santa. E o que que é isso? Esse arco foi justamente o arco em que o Zeldris ele foi selado, porque ele estava com a missão de derrotar o Godder, e ele foi lá, o Zeldris foi lá, derrotou o Rei Gigante, derrotou o Rei das Fadas, e os Eldris, ele tentou negociar ali, fazer uma parceria com eles. Falou assim, olha, por que vocês não vêm para os 10 mandamentos? Vocês são fortes e tudo mais. Eu derrotei vocês, mas se juntem aos 10 mandamentos, né? Só que ali, o clã das deusas aproveitou ali o que estava acontecendo e acabou selando os Eldris. Então, isso fez com que o clã demônio perdesse, né, a antiga guerra para as outras 4 raças, que são os humanos, as fadas, os gigantes e as deusas. Bom, depois disso, nós entramos ali no arco de Albion, que foi quando os Eldris removeram o selo que estavam selando os Eldris. O Wellington removeu o selo dele dos 10 mandamentos, né? E ali eles explicaram para os Eldris e para os 10 mandamentos o que estava acontecendo, explicaram tudo o que estava ali acontecendo. E o poder dos 10 mandamentos, junto com os Eldris, era tão forte que deixou o próprio Edrickson aterrorizado, completamente aterrorizado e com medo deles. Então eles decidiram ir para um lugar onde eles iriam, era Edinburgh Hill, onde eles iriam recuperar o seu poder. Então lá eles começaram a recuperar o poder, mas eles também recuperaram o poder deles, devorando almas humanas. Então eles estavam fazendo isso para conseguir recuperar o poder deles ali e não ser mais selados, né? E depois disso aconteceu que ele realmente não foi mais selado. Depois disso eles ficaram libertos e aí foi o que aconteceu no mangá, né? Em um momento o Zelda lutou ali com Meliodas, depois eles acabaram meio que unindo forças ali, mas esse mesmo é o passado dos Eldris. Então os Eldris ficou por muito tempo selado, anos, né? 3.000 anos selado, enquanto Meliodas estava aí pra cima e pra baixo, né? E é claro que o Meliodas não fez questão nenhuma de libertar o seu irmão, né? Obviamente que depois que os Elders e os 10 Mandamentos voltaram à vida, eles tentaram sim derrotar o Meliodas. O Meliodas ainda foi sacana, apareceu na frente de todos eles quando eles ainda estavam devorando almas humanas para recuperar os poderes, dizendo que eles iriam os derrotar. Então eles saíram rapidamente ali, devorando mais almas, ganhando mais poder por toda a Britânia, para conseguir derrotar o seu irmão e tomar ali o controle todo do que estava acontecendo, né? Porém, em um determinado momento aconteceu a luta assim entre os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais, e o Meliodas
foi derrotado sim. Aparentemente ele tinha sido até sido morto, mas depois a gente viu que não foi. E o Zeldris, ele ficou até feliz, né? Ele não ficou triste pelo Meliodas ter morrido, tecnicamente. Na verdade, ele foi bem feliz, né? Porque ele tinha se livrado do seu irmão, porque nutriu ódio pelo Meliodas, porque por culpa do Meliodas ter fugido com a Elizabeth, ele teria que matar a sua amada, né? Que era a vampira. Então ele não achava certo. Se o irmão foge com a amada, ele tem que matar dele. Então ele começou a nutrir um ódio muito grande pro Meliodas, só que depois tudo isso foi resolvido, até porque o próprio Meliodas começou a ajudar os Eldris a ele se tornar o rei demônio, porque o Meliodas não queria isso. Obviamente, como filho do rei demônio, os Eldris não é nada fraco, né? Ele tem poderes equiparados ao seu próprio pai e até mesmo a divindade suprema, ou seja, a deusa, né? Foi dito que os Eldris, ele também tem a capacidade de remover a maldição posta no Meliodas e na Elizabeth. Além também dele ser capaz de pôr a sua maldição contra a Merlin, que tem por resistência natural poder contra a magia dos demônios, já que no passado o próprio rei demônio e a própria divindade suprema deram seus poderes para ela, porque ela enganou os dois, né? A Piedade, ela também tem a capacidade de se comunicar telepaticamente com seus companheiros, ou seja, os 10 mandamentos por toda a Britânia, então não é uma área bem próxima, é por toda a Britânia. É por ser, né, o representante do rei demônio, ele tem a capacidade de conceder mandamentos para outra pessoa e assim removê-los se for, né, se ele achar que não, a pessoa não deve mais ter, ele vai ali e ele remove. Os Eldes, ele também tem a capacidade de aumentar a sua marca demônio, semelhante à do Meliodas, quando era o líder dos 10 mandamentos. Além de ser um dos únicos demônios, né, o único demônio a sobreviver com vários mandamentos em si. Os Elders também possuem um enorme poder de combate, capaz de lidar facilmente com Meliodas quando ele não tinha despertado todo o seu poder. Além disso, ele também conseguiu cortar o braço do Meliodas sem que o Meliodas percebesse. Ele também conseguiu facilmente derrotar todas as forças de Camelot, que é o segundo reino mais poderoso de Britânia. E detalhe, ele conseguiu fazer isso sem poder e sem sofrer qualquer dano. E ainda conseguiu imobilizar temporariamente o Droll, que é o rei gigante, né? Com um único chute. Então, ele realmente é muito forte. Além de que ele teve uma resistência muito boa e conseguiu sobreviver ao sol cruel do Escanor a uma curta distância. Então, os poderes dos Eldris não são poucos, as habilidades dele e resistência não são poucas. Mas agora falando um pouquinho aqui mesmo de cada poder dele, né? Começando pelo Nebula, que é o poder inato dos Elders. Este poder permite que os Elders atraiam os outros em sua direção, com imenso poder de atração, é óbvio, né? E que torna todos os ataques físicos inúteis contra ele, ou seja, não importa como você vai atacar ele, se for ataque físico não vai funcionar. Enquanto ao mesmo tempo ele é capaz de acertar o seu oponente com um ataque que eles são incapazes de se defender. Tá entendendo? Entenderam, né? Ele atrai o seu oponente para si, o oponente pode tentar atacar ele fisicamente de todas as formas que não vai conseguir. Em compensação, os Elders conseguem com facilidade. Aí ele também tem o God, que de acordo com os Elders, o rei demônio emprestou uma parte do seu poder para ele próprio usar. Ou seja, é um poder vindo da própria divindade, né? Usando o poder emprestado do seu pai, os Eldris é capaz de anular completamente todos os ataques mágicos. No entanto, esse poder acabou, né, sendo dissipado e até conseguir reativar ia demorar um pouquinho, né? Esse poder permite que os Eldris selem a magia de outras pessoas, como quando ele lutou com o Droll. O Zeus também é capaz de desfazer os efeitos dos mandamentos, tá? Então, nem os poderes do mandamento vai funcionar contra os Elders quando ele tá com esse poder. Ele também tem o Hellblaze, que é uma habilidade misteriosa que ele possui que permite gerar chamas negras. Também tem um efeito adicional de anular a regeneração de um imortal, ou seja, se você é imortal, tá lutando com os Elders usa esse poder, vai anular sua regeneração, consequentemente você vai morrer, né? E tem o Dies Irae, que os Elders invocam um portal sobre o alvo desejado e soltam um enorme relâmpago para derrubá-lo. Gente, como podemos ver, o Zeldas ele é extremamente forte, não é mesmo?
Não é à toa que ele se tornou o rei demônio, entendeu? Ele não é fraco. Eu sei que na obra de Nanatsu no Taizai o foco é muito no Meliodas, né? Porque ele é o protagonista, mas isso não significa que o Zeldris seja fraco, não, muito pelo contrário. Ele é forte e muito, muito, muito forte. Pessoal, para mais vídeos como esse, deixe aqui nos comentários, curtam, comentem e compartilhem. Bye, bye!